Olá, pessoal, ótima tarde. Chegamos a mais um episódio para falar de trabalho, mercado de trabalho e também empreendedorismo feminino. E hoje estou aqui com duas convidadas que, para você que quer empreender ou até mesmo tem dificuldade aí no seu atual negócio, assista esse programa porque a mentoria aqui praticamente vai ser imperdível, imperdível e o melhor, ao vivo para você fazer todas as suas anotações e, inclusive, pode mandar perguntas para nós também, tá bom? Estou aqui com a Dariane Gato e com a Luciana Iquedo. Vou abrir o microfone aqui para elas falarem um pouquinho quem elas são, o porquê que elas, fazem o que fazem. E é isso, meninas. Muita gratidão por vocês terem aceitado o meu convite, em estar aqui. E tenho certeza aí que vai ser de grande valia aí o programa para pessoas, saberem, conhecerem mais vocês e, claro, vocês aí poder fazer essa partilha, que vocês nasceram é para isso, partilhar. Pode começar, Dari. Obrigada pelo convite, é um prazer compartilhar com você, com a Luciana aqui. Eu sou Dariane Gato, trabalho com desenvolvimento comportamental e desenvolvimento de negócios há 20 anos. Sou especializada na área de gestão comportamental, no desenvolvimento de líderes e executivos. E hoje eu venho conversar com vocês, para quem está pensando em empreender, para quem está buscando novas oportunidades, compartilhar um pouco dessa trajetória e do meu conhecimento, da Luciana e da Carla, para te ajudar nessa jornada, nessa transição. Você, Lu. Olá, Carla. Olá, Dari. Olá, você que está aí com a gente. Eu sou Luciane Quedo e eu falo sobre dinheiro de uma forma simples, descomplicada, e a minha atuação é focada na construção de patrimônios, na perenidade, em construção de legado. Eu venho do mercado financeiro, tenho um foco muito grande em famílias e no recorte de gênero. Então, também me dedico especialmente às mulheres. Eu brinco que são mulheres que não são café com leite quando o assunto é dinheiro, porque a gente tem que entender e entender bem disso. Inclusive para empreender, fazer transição de carreira e se estabelecer. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Lembrando, tá, que não somos contra os homens, somos a favor das mulheres. Bom, pegando um gancho sobre empreendedorismo, sobre, múltiplas, funções que nós mulheres temos, Dari, por que você teve a brilhante ideia aí de empreender? Porque você vem do mundo CLT. Por que você foi empreender, Deixando um pouquinho de lado, inclusive, o seu signo, que é capricorniano. Capricorniano, ele já nasce lá Ele querendo... vê o CNPJ, ele quer chegar pertinho. Exato, exatamente. Dari, por que você foi empreender? Como foi um pouquinho aí da sua jornada lá no seu início? Porque é muito bacana, trazendo um pouquinho sobre essa questão, que muitas vezes as pessoas olham assim, nossa, ela já tem tantos seguidores, já tem tantos produtos, mas calma que ela vai contar um pouquinho o porquê que ela foi empreender e como foi o seu início da sua jornada. Tá bom, deixa eu compartilhar com vocês. Primeiro que eu tenho refletido muito sobre isso, Carla, em que momento que foi, assim, a virada de chave para eu empreender. E revisitando a minha história, desde pequenininha, eu vejo que eu sempre fui uma pequena empreendedora, desde muito pequena mesmo, 5, 6 anos, eu adorava vender coisas e produzir coisas para vender, de tudo que você pode imaginar. Desde roupas de Barbie até outros tipos de acessórios que eu fazia, comercializava aquilo para as minhas amigas, para a vizinhança, para os locais. A idade foi passando, eu sempre gostei muito de ter relacionamento com as pessoas, de influenciar, era uma coisa que eu gostava muito, porque eu conseguia fazer amizade durante as vendas, Luciana. Então, eu ia para casa das pessoas que estavam ali próximo, mesmo pequena, muito a contragosto dos meus pais, que ficavam mortos de preocupação e falavam, não acredito que essa menina tá fazendo isso, meu Deus do céu, essa menina tá batendo na porta do vizinho para oferecer coisa, isso é um absurdo. Só que eu gostava de fazer isso, eu fazia porque eu gostava de fazer. Chegou numa determinada idade, eles não permitiram mais que eu fizesse, Falou, agora já tá bom, chega de vender coisas, todas as suas coisinhas de vender, vai estudar, vai fazer suas coisas. E eu entrei no mercado de trabalho, no mercado tradicional de trabalho,
Fui crescendo dentro do mundo corporativo, entrei dentro da área de gestão de projetos mais especificamente, fiquei mais de uma década dentro da área de gestão de projetos, me tornei uma executiva na área de gestão de projetos, eu sou apaixonada por essa área, e tudo aquilo que a gente é muito apaixonado, eu não sei vocês, mas a gente se dedica tanto que às vezes a gente perde um pouco da noção do limite do que é saudável aquela dedicação. E aí, numa posição que eu estava como executiva da área de projetos, por essa dedicação, ser uma posição executiva, uma dedicação não só integral, acho que vai para além do integral, eu tive síndrome de burnout. Uau. Isso há aproximadamente 13 anos atrás, não era muito falado ainda, eu tenho cara de novinha, mas eu engano bem. 13 anos atrás, estava ali e eu fui percebendo que estava indo além do meu limite físico e emocional, aquele ritmo de trabalho que eu estava impondo para mim. E eu tive a brilhante ideia, né, de fazer uma transição para o empreendedorismo, porque o que eu pensei? O que todos vocês pensam, mas saibam, isso é uma ilusão. Se eu empreender e migrar da minha carreira CLT como executiva para o empreendedorismo, eu vou ter flexibilidade de agenda. Façam essa cara. Eu vou trabalhar menos. Nunca houve um dia que eu trabalhasse menos depois disso. Vou trabalhar menos, eu vou ser dona do meu próprio tempo. E aí, como eu já tinha bastante expertise em avaliação de projetos, de viabilidade de projeto, eu me preparei para fazer essa transição. Eu me preparei durante 2 anos para fazer essa transição. Então, eu fiz um planejamento estratégico pessoal. A Luciana vai poder falar melhor sobre isso, sobre recursos, se preparar, guardar dinheiro, não consumir tudo que você tem, para fazer essa mobilização para o empreendedorismo. E quando eu tomei efetivamente a decisão de pedir o desligamento da última empresa que eu estive como CLT, eu saí, eu sabia que eu não queria voltar para o mercado de trabalho CLT mais, mas eu ainda não sabia no que eu iria empreender, porque das experiências corporativas que eu vivi desde muito jovem no mundo corporativo, eu tinha uma leitura de que o mundo corporativo, às vezes, se você não estiver muito bem preparado, ele é uma máquina de moer gente, né? Entra gente de um lado e sai o caldinho do outro, muitas vezes ali da forma que é feito. Quando eu saí dessa empresa, eu recebi um feedback muito franco do presidente dessa empresa que me falou: Dariane, você é maravilhosa, você é altamente orientada para resultados, você é muito boa naquilo que você faz. Mas se você aprendesse a trabalhar com pessoas e se você manejasse a gestão comportamental e entendesse de gente com a orientação altíssima para resultados que você tem, nossa, seria maravilhoso para você, porque tudo que você tem de orientação para resultados é onde mora a sua oportunidade de desenvolvimento, de gestão de pessoas e de gente. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Que eu Sem era um dúvidas. tratorzinho ali para fazer as coisas. E esse foi um feedback que, quando eu ouvi, eu trouxe ele bastante para mim, apesar de na hora ter aquele comportamento. Nossa, mas essas pessoas são muito. O que a gente fala quando a gente não tem muito comportamento como liderança? Muito mimimizento. Nenhum de vocês falam isso, mas eu falava, né? Muito mimimizento. E aí eu saí, fui amadurecendo. Eu falei, não, eu acho que o mundo corporativo pode ser sim um lugar melhor. A gente pode ter bons resultados e pode preservar as pessoas dentro daquilo que a gente faz. A gente não precisa ter uma coisa ou outra coisa. E aí eu comecei a estudar, foi aí o meu pontapé inicial para mergulhar nesse mundo do desenvolvimento comportamental, do desenvolvimento humano, me aprimorar ao máximo nisso, né? Eu já estou há 12 anos estudando isso sem parar, fazendo uma formação atrás da outra. Quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo que as empresas, elas são feitas para pessoas e tudo que elas fazem, tudo que elas produzem ou tudo que elas criam, independente do serviço, são para as pessoas, né? Sim. Pessoas é o que move o mundo. Então, hoje, o principal ponto e o que eu vejo que durante toda a trajetória empreendedora, o que me motivou é trazer soluções para as pessoas. Às vezes a gente acha que ou é 8 ou é 80.
ou é 0 ou é 100, Não ou é tem. preto ou é branco, e não é. As soluções, elas são muito individualizadas, elas são muito personalizadas, cada empresa tem uma história específica, cada pessoa tem uma história específica e cada pessoa vai achar um caminho para fazer aquilo. Então, o trabalho que hoje o Instituto CAS, que é a minha empresa especializada em educação corporativa, faz, o trabalho que eu faço, que o nosso time faz, é encontrar a solução para que a empresa consiga ter um bom resultado, mas para que todas as pessoas que estão ali sejam valorizadas, reconhecidas e tenham orgulho de fazer parte daquela iniciativa que aquela empresa promove, que a empresa seja um meio de mudança social para todos que estão envolvidos, não só para trazer lucro. Trazer lucro é o mínimo que uma empresa pode fazer, mas o papel da empresa é muito além disso. A empresa, ela é um agente de transformação social, e se a gente não tiver essa consciência, acontece o que eu falei, entra pessoas de lado e sai um caldinho do outro, que é o Sem que a gente vê na dúvidas. sociedade, infelizmente. Então o que você está trazendo existiu um propósito, você teve uma dor na empresa, Sim. né, que você trabalhava, e você, na verdade, identificou que com o seu talento você conseguia transformar algo ali ao seu redor da sociedade, né? Exato. Iquedo, Luciana Iquedo, e você? Por qual motivo você foi empreender? Conta um pouquinho sobre a sua jornada aí para nós ter aí curiosidade de saber sobre aquela que sai até na Forbes Brasil, ela. Sabe, Carlinha, que eu estava aqui ouvindo a Dari falar e vendo quanta similaridade. A minha vida, ela também começou com empreendedorismo. Meu primeiro trabalho foi dando aulas de reforço de matemática aos 12 anos de idade para as crianças menores. E eu vendi de tudo, vendi catálogo, então eu vendi Avon, Natura, Tupperware, fazia bingo com as coisas da Natura e juntava roupa. Já fiz docinhos e salgados para fora. Eu fiz uma vez um curso no Senac e eles deixavam comprar as coisas que a gente fazia lá de confeitaria básica. Cozinho super bem. E aí eu fazia os docinhos lá, ia embora a pé, vendendo, porque eu chegava no outro dia, pagava aquele capital que eu tinha pego ali, tinha me alavancado. Já começou dali, né? não é? Usando estrutura de capital de terceiros. E aí fui para o corporativo. Eu penso que a ida para o corporativo, ela traz uma certa estabilidade, muito do que eu tenho na vida veio de lá, inclusive em termos de ganhar musculatura, formação, né? E eu fiquei 23 anos no mercado corporativo, é bastante tempo. Trabalhei nos principais bancos privados do país, trabalhei em grandes empresas globais, a gente nem chamava de globais antigamente, né? Chamava de multinacionais, agora são as empresas globais. E falo da similaridade, Dari, porque eu também tive um caso de burnout. Olha isso. E foi o burnout que me mostrou que aquele caminho talvez já não fosse mais o meu. Eu tive um caso de violência, sofri uma violência, importunação sexual de um cliente, né? E aí também é algo assim que é muito complexo, porque a gente fala assim, não, isso não está acontecendo comigo, né? Comigo não, nessa altura do campeonato, e tive um burnout, que a primeira coisa é muito difícil, eu sempre tive esse perfil tratorzão, né, de trabalhar como louca, e é muito difícil aceitar uma situação assim. E eu vejo que hoje é o principal desafio, porque eu trabalhava 15, 16 horas no banco, e se eu não me policiar, eu trabalho 15, 16 horas. Porque a gente pega o ritmo. No meu negócio. Então, eu falo que a gente tem que tomar cuidado para não ser o próprio algoz. Sim. Mas chegou nesse momento, eu vi que realmente talvez eu pudesse entender que haveria outra possibilidade. E a primeira coisa que eu fiz foi dizer assim, bom, eu não quero mais trabalhar de jeito nenhum com finanças. Fui fazer um outro curso de gastronomia, né, de doces finos para festa, super gourmet, aqueles super curiosidade doces. isso, viu, pessoal? Porque eu não sabia disso. O programa está sendo aqui para saber, inclusive, aí o outro lado das minhas amigas aqui empreendedoras. As coisas que a gente nunca contou. Isso. E aí chegou um momento, Carlinha, que eu penso que tem que ter muito esse olhar, né, Dari, no empreendedorismo, é da viabilidade financeira. Eu imaginei assim, era uma transição que eu estava preparando, né? Ainda estava no banco. Eu pensei, gente, quantos docinhos desses eu terei que fazer para ter o padrão de vida que eu quero manter? E aí foi num processo de desenvolvimento pessoal, num processo terapêutico, que a minha terapeuta à época me disse: olha, você não precisa deixar todo esse conhecimento que você adquiriu em finanças, você pode ressignificar.
E a partir de então eu olhei com esse olhar de ressignificação. E durante muito tempo eu tinha um olhar assim, aqui o negócio é técnico. Olha que os diplomas na parede, MBAs no Brasil, MBAs fora, é técnico. E hoje eu entendo que não é só técnico, o Não é. comportamento e o lado humano, o lado do amor. E eu levei muito tempo, porque eu tinha preconceito de falar, né? A pessoa vem procurando finanças, e às vezes quando a gente conta, olha, aqui é finanças, mas é com amor, é com carinho, é com cuidado, às vezes penso, ih, essa velha ficou louca. Não fiquei. Porque o comportamento, ele dita as regras, Sem né? Ele dúvidas. ganha o jogo, e para o empreendedor, o comportamento é fundamental. Você se conhecer os próprios comportamentos e se melhorar enquanto Sem pessoa, ser dúvida. humano. É importantíssimo. E trazendo exatamente, né, a sua fala, né, agora a pergunta para a Dari, né, quais foram, né, e quais são, né, os primeiros passos para alguém que está saindo do mercado, né, tradicional e quer empreender? Eu acho que é assim, né, Dari, não basta só você, às vezes, ter o recurso financeiro, a boa vontade e uma ideia mirabolante, né? Quais as dicas que você deixaria para quem está querendo fazer essa transição? Eu acho que o primeiro passo para quem está saindo do universo CLT e quer empreender é ter um bom planejamento estratégico pessoal. O empreendedorismo, ele não é uma corrida de 5 quilômetros. Eu costumo dizer muito para os empreendedores, para os empresários que eu trabalho, que é uma maratona, não é nem uma meia maratona. Você tem que ter muito fôlego. Sim. Senão, a partir do momento que você toma a decisão, você empreende, você não teve um planejamento estratégico pessoal, passa poucos meses ou poucos anos, você não tem mais fôlego, você não tem mais força, você não tem mais tônus para manter aquilo que você iniciou. E é assim que muitas iniciativas empreendedoras, infelizmente, acabam morrendo, né? Porque a ideia é boa, a pessoa tem o capital para fazer aquilo, mas como ela não se planejou pessoalmente para a fase que ela vai ficar, sem retirar prolabore ou lucro, muitas vezes, que isso vai acontecer no início do Sim. empreendedorismo, para a fase que ela vai ter que se dedicar mais do que ela se dedicava no trabalho CLT, porque isso também vai acontecer no início do empreendedorismo, a pessoa acaba se frustrando. Então, o que é importante? A primeira coisa é a pessoa ter um planejamento estratégico pessoal. O que é esse planejamento estratégico pessoal? Quanto ela está disposta a investir para ter um negócio, porque não pode ser toda a receita dela ou todo o recurso que ela guardou por um tempo, né? Isso não é inteligente, a gente pegar tudo que a gente tem, investir numa iniciativa empreendedora e ficar sem nenhuma reserva Não. ou sem nenhum investimento. Depois eu acho que a Lu pode falar um pouquinho mais sobre isso. Ter muito claro quais são as habilidades e os pontos fortes que essa pessoa tem, né? Qual é o perfil comportamental dela e que negócios mais se aproximam das potencialidades que ela tem. Se você pensa em empreender numa área que é completamente distinta daquela que você tem condições de se dedicar, inicialmente você já vai ter que montar um time muito bem desenvolvido para fazer a execução do trabalho, porque vai estar muito fora das suas skills, tanto comportamentais, das suas habilidades comportamentais, como das habilidades, às vezes, técnicas mesmo. Então, você precisa considerar, dentro desse planejamento, que nicho de negócio você está disposto a A entrar. investir e se esse é um negócio em crescimento, com possibilidades, o retorno de investimento que a Luciana colocou muito bem aqui pra gente, porque às vezes o negócio é incrível, você super se identifica com aquele negócio, mas o mercado não está preparado para consumir aquilo, e aí você coloca toda a sua energia, mas não tem o retorno necessário. E além disso, eu digo que principalmente pessoas que já são casadas e que têm família, é muito importante ter um acordo muito bem feito do empreendedorismo em casa, independente de ser Estabelecido, homem ou né? mulher. Estabelecido para não falar, não, mas agora Eu você costumo tá dizer que o empreendendo, você combinado não sai caro. além, né, do que você falou, né, da área da questão financeira, Sim, existe uma coisa que é importantíssima para saber se você tem essa disponibilidade ou não para empreender, é o tempo. Qual o tempo que exato. você tem disponível e você vai querer se dedicar?
né? Porque não vai Exato. poder ser meia horinha por dia, já Não, tem digo. pessoas que me procuram e falam: "Dari, eu quero montar um negócio, mas eu quero trabalhar meio período". Eu sou muito franca, eu falo: "Eu não sei fazer negócio de meio período, meu negócio é de mergulho profundo, é All in. dedicação integral, Meio período não dá nem pra integral você tomar para banho por muitas mais". vezes, gente. Meio Imagina período fazer não dá, um negócio. né, as pessoas falam: "Mas eu tenho só meio período, eu posso trabalhar das 8 às 12, como eu faço para trabalhar pouco e ganhar muito?". Eu falo: "Querido, se eu soubesse eu estava fazendo para mim, eu trabalho muito para ganhar muito, não tem como trabalhar pouco para ganhar muito, não". É, Isso é um processo, o que você sim, tem que fazer é um processo. Então a pessoa precisa ter a noção da realidade, não a projeção, a ilusão, assim como eu tive, que eu compartilhei com vocês, de que ela vai trabalhar menos, de que ela vai ganhar mais, de que ela vai ser dona do tempo dele. Isso não é o empreendedorismo. O empreendedorismo é dedicação integral com integral. alto risco. É isso Full que a gente time. faz. E nem a questão assim, eu vou empreender porque eu não quero mais ter chefe. Calma lá. Você Querido, sabe você quem não vai são ter seus um chefe, você chefes? vai ter 20, Vários. 30. Muito, Se você vai você ter for bem muitos. sucedido, você tem uns 30, que são os clientes. Exato. Pegando esse gancho, Dário, que você trouxe, o que mais sabota quem está começando no empreendedorismo? O que mais sabota é em questão não só as crenças limitantes, né, de cada um, enfim, mas o que mais que você escuta que sabota e, de repente, o que buscar para melhorar, né, esse autocuidado mesmo? Subestimar a jornada empreendedora é o que mais sabota as pessoas que estão empreendendo. As pessoas acreditam muitas vezes de que empreender é mais fácil do que ser CLT porque você não tem chefe. Não ter chefe, muitas vezes eu fico morrendo de vontade de contratar um chefe para mim, que eu gostaria de entregar todos os desafios para ele e falar: um beijo, volto segunda, né? Mas não tem. Então, Não. subestimar o desafio que é empreender e pensar, quando a pessoa não tem autodisciplina, a pessoa sofre muito, porque às vezes ela vem do CLT acostumada a ser supervisionada. Tem alguém Sim. que vai falar para ela que ela precisa fazer. Vai dar o Vai dar o direcionamento. direcionamento, vai dar o retorno, vai falar: olha, eu preciso que você dê esse próximo passo. No empreendedorismo, muitas vezes não tem ninguém para te falar o próximo passo. Então, subestimar que você vai precisar tomar decisões, que você vai precisar se dedicar muito mais do que você se dedicava no CLT, porque se você era CLT é porque a empresa tinha já faturamento. Se a empresa tinha faturamento, porque o empreendedor já conseguiu provar aquela ideia, aquele negócio, ele tinha dinheiro para te pagar. Se você vai começar e vai começar sozinho do zero, você é o chefe, você é o colaborador, você muitas vezes é o vendedor, você é a pessoa que organiza o ambiente. A maior parte dos empreendimentos, principalmente de microporte, MEI, iniciativas empreendedoras, a pessoa nasce com aquele negócio sozinha, ela nasce com uma ideia. Eu empreendedor, né? O eu empreendedor, ele pensa que fazer do jeito dele vai ser mais fácil. Não. Então, subestimar o desafio do empreendedorismo é um dos maiores sabotadores que tem, porque quem se prepara, quem tem um planejamento estratégico pessoal, quem faz um aprofundamento de entendimento do nicho que quer empreender, quem já entende que se ele ficar sozinho muito tempo, ele vai ter problemas seríssimos, não só de posicionamento, mas também de atendimento de concorrência, ele já sabe qual é o nível de dificuldade do empreendedorismo. É muito diferente. Então, hoje, 12 anos depois do meu primeiro empreendimento, que foi o Instituto CAS, foi o meu primeiro empreendimento, eu vejo que subestimar isso é um grande sabotador para quem está começando, porque o que a pessoa pensa? O negócio é meu mesmo, se é meu mesmo, eu vou fazer do meu jeito, eu faço como eu quiser. Não. O negócio é meu, eu vou trabalhar só 2 horas hoje. Oi? E aí você fala, pode trabalhar. Você pode até trabalhar hora nenhuma se você quiser, mas no empreendedorismo a conta é simples, não trabalhou, não recebeu. É assim que A não ser que funciona, você porque tiver senão vai ter que robôs trabalhando vender. para você. E mesmo assim, ainda você vai ter que estudar sobre o robô. Não, você tem que parametrizar o robô, não tem como. Ou pagar alguém para fazer o né? robô, né? Agora, para Aikido, né? Depois, né, como você mencionou, 23 anos de banco, CLT, eu falo que a questão do empreender, né? Você já tinha várias certificações para você entrar no mercado de investimento, né? Além do medo, né, que provavelmente você teve, né, de empreender,
O que na sua trajetória hoje, a consultoria que você mostra, né, que você vende, que você comercializa, né, o que na sua trajetória, né, no sistema financeiro trouxe de positivo para a sua vida como empreendedora hoje? Porque eu acho que é muito assim, vou procurar, sei lá, uma dermatologista. Se eu entro no consultório, eu vejo que a dermatologista, né, tem lá o rosto todo deformado, com muitas manchas, enfim. Gente, como que a gente vai dar credibilidade para essa pessoa, né? Então, pegando, né, um pouco desse gancho, nas suas mentorias de consultoria, eu compraria a sua consultoria tranquilamente. Você falou que você veio de banco, enfim. Mas olhando para isso, como que você acha que isso, além disso, né, você consegue conquistar o cliente? O que você vê que no mundo, né, do banco em si trouxe para que você fosse essa profissional de sucesso hoje? Sim, o que eu vejo, né, Carla, que a questão do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, ele é muito importante. Toda essa parte dessa estruturação financeira, porque talvez a maior lição que eu tive durante todo esse período, em que eu vi muitas empresas, muitos clientes quebrarem e quebrarem de uma forma muito brusca, é o entendimento de que dinheiro ele não aceita desaforo. Então você precisa sim ter reservas pessoais muito bem estruturadas, Uhum. porque a gente segue com os filhos querendo leitinho, com os gastos com educação, com a sua seu estilo de vida e com a sua família. Ter gastos do negócio, custos bem estruturados também para você suportar essa primeira arrebentação. Então, isso é fundamental. O dinheiro não aceita desaforo. E às vezes eu vejo assim as pessoas me dizendo: não, eu estou só passando aqui o primeiro ano, depois eu vou começar a ganhar dinheiro. A tendência é piorar. A tendência é piorar, porque essa visão, essa orientação para resultados, ela tem que vir desde o instante anterior ao zero, no pré-operacional. Mas uma grande diferença é que assim, né, quando você chega a Luciana do Santander, a Luciana do Itaú, a Luciana do Banco Real, você carrega uma placa luminosa gigante atrás de você, que te faz, né, ser recebido onde quer que você esteja. Mas quando você vem para o empreendedorismo, você tem que ter uma formação técnica, como as certificações. Eu tenho as principais certificações do Brasil, eu tenho certificações, fiz MBAs aqui, fiz MBAs fora, investi tempo, dinheiro nisso, mas não é isso que conecta, porque você começa a sua marca do zero. Sim. Então, assim, até chegar a esse ponto, né? Ah, quem é a Carla? Eu nem lembro, na maior parte do tempo, que a Carla trabalhou lá numa grande empresa de cervejas. Eu falo Sim. que é quem? A Carla Clarinda, é a Daniela Gato, é a Luciane Quedo. Mas isso é uma construção diária que você Sim. faz. E Uhum. tudo conta. Conta a forma como você escolhe se vestir, conta naqueles dias, gente, que tem dias que a gente só quer ficar embaixo da coberta jogando Candy Crush. E é nesse dia que você tem que levantar, colocar a sua melhor roupa, se maquiar como indígena e ir para a luta, porque não vai acontecer. Eu me lembro assim, o primeiro dia que eu saí para trabalhar enquanto empreendedora para o negócio aberto, né? Eu me lembro assim que eu montei a sala, montei o escritório, aquelas coisas burocráticas, a abertura do CNPJ, o logotipo, a marca. Aí eu planejei, bom, segunda-feira é o dia que eu vou começar. Já tinha, né, uma pessoa que já trabalhara comigo, combinei com ele. Aí eu acordei, me arrumei, falei para o Fernando, né, toda maquiei como se eu fosse ali atender o principal cliente do universo. Aí ele assim, onde você vai? Eu falei, vou trabalhar. Mas você já tem algum cliente? Falei, eu não tenho, mas eu terei. Então é isso que é uma construção, porque desde o dia zero você não vai ter ali uma fila de pessoas Não, batendo na sua sim. porta. E eu vejo um erro muito comum das pessoas entenderem que o negócio é maravilhoso, a ideia é maravilhosa, mas elas não se preocupam com a parte comercial, porque no final do dia você tem que vender aquele serviço, você tem que vender aquele produto Sim. e é uma construção. E a marca, ela não surge do zero. A sua marca, ela é uma somatória de várias coisas que é quase igual à teoria do caos, né? Ao efeito borboleta, que você nunca sabe qual foi o bater
poder de asas que fez você chegar até aquele momento. Então, tudo conta. É o networking, é você se dedicar a se relacionar Sim. com outras pessoas, porque você não tem mais aquela placa gigante, brilhante atrás de você. Que te Então, valida, também, que né? te valida. Exato. É nos dias que você não quer levantar, você levantar e ir. Nessa semana passada, final de ano é uma fase turbulenta, né? Para quem empreende, gente, final de ano é uma loucura na área financeira, na área de consultoria, que as pessoas tomam muitas decisões de ano Sim. novo. "Ah, agora eu quero fazer o ano diferente." Né? Na área de transição de carreiras, imagino que também. Agora eu vou mudar tudo para 2026. É uma fase que a gente trabalha muito. Semana passada eu fui para um evento em São Paulo de networking e eu cheguei de volta a 1 hora da manhã. Então, na quinta, eu acordo às 5, faço meu exercício físico, me alimento, cuido das minhas coisinhas, entro no escritório, eu tenho entrado às 7, 7h30, né? Fui para São Paulo sem glamour nenhum, né? Você pegar Sim. trânsito, Sem aquela coisa motorista, toda, né? não tem Tá motorista. tudo, às vezes comendo Lá no meio do motorista sou caminho. Joe, leva É. marmitinha. Quantas vezes, né? Não que eu acho bonito comer na frente do teclado ali, eu falo pra mim mesma. Falo pro Gustavo que tá comigo aqui hoje, não farei mais isso, prometo que eu farei diferente. Mas enfim, tem dias que é necessário. Sim. Cheguei em casa 1 da manhã e no outro dia tinha um outro grupo de networking que eu participo e que eu tenho que estar lá 10 para 6, maquiada, Meu sorridente Dando o e seu linda. melhor. E eu acordo às 4h45. E é nesse dia que você entende o que é empreender, porque o negócio é meu, essa construção ela é minha. E eu tenho que ter esse protagonismo, Sim. né? Então é se vencer, se dominar, dominar os seus comportamentos, dominar as suas vontades, A de não ir. constância. É, Constância, recorrência e persistência, é isso que ganha o exato. jogo. Sem dúvida. E ainda assim, para você, ô Quedo, existe algum aprendizado, né, que você precisou desaprender? Você, né, tinha uma ideia, né, de sair do banco, prestar consultoria para pessoa física, jurídica na área de finanças e tudo mais. Que ideia que você teve que no meio do caminho você falou assim, não, isso daqui não vai rolar e eu tenho que desaprender isso? Não mudar totalmente de área, mas mudar o mindset de algum produto, um serviço que você estava ali comercializando. É algo que foi muito assim para mim disruptivo, porque eu trabalhei, né, como fui gerente geral de agência, fui banker, cuidava de um estado inteiro, e a segurança é um fator que é muito importante, né? Então, assim, a orientação da segurança do banco é: não tenha rede social aberta, não coloque a fotografia da sua família aqui, né, na sua mesa, não conte nem para a pessoa que trabalha na sua casa o que é que você faz. Mente, fala que você faz outra coisa, porque as pessoas vão te sequestrar, elas vão te matar, elas vão te roubar. Então, era esse o Incrível. mindset que eu tinha. Então, quando eu fiz o processo de criação da minha empresa, eu trabalhei na construção de uma marca, meu logotipo é lindo, ele tem toda uma questão ideológica, né? Ele é um logo que dentro dele tem o coração, que significa o cuidado, tem a árvore, que significa ali a proteção, o crescimento, todo estruturado. E o que eu achava, Carlinha, que aquilo ali bastava. Aí a primeira empresa que eu contratei para me assessorar nessa parte de marketing, o que eles falaram? Tá, mas é o rosto de quem que eu vou usar? Falei, o rosto de ninguém, é esse logo maravilhoso que eu fiz aqui. Olha a minha placa luminosa agora. E eles me recusaram da área. E eles assim voltaram: olha, a gente então não vai poder te atender. Falei, tudo bem, Uau. chamei a próxima. Tô capitalizada, me preparei, chamei a próxima. Paga o que for. Não, a gente não vai te atender, é a mesma coisa. Quando a terceira empresa me falou isso, eu falei, gente, tem alguma coisa que eu não entendi ainda. Aí fui fazer uma preparação no Sebrae, chamava-se Internet Sob Medida, o nome do curso. E o Fausto do Sebrae falou assim, não, Iquedo, não funciona assim não, é igual o Globo Repórter. A pessoa quer saber, né, Quem tá quem por trás você daquela é, marca? o que come, como habita, como Onde habita, onde vive. dorme. Ela quer saber sobre você. E aí, no primeiro momento, eu tive uma ideia que eu já vi várias pessoas no início do empreendedorismo fazendo. Ah, então ótimo. Então eu vou ter uma rede social fechada da Luciane Quedo e a outra rede social da Luciana, dona aqui do meu negócio. Deu certo? Óbvio Não. que não.
E aí eu entendi, é isso mesmo, sou eu aqui, ó, é a minha cara que tá aqui dando a tapa, né? Sou eu mesmo que vou, a mesma que vai ao supermercado, a mesma que encontra o cliente ali, né? Às vezes você cruza no corredor do seu condomínio e é isso. Então é importante, eu penso que esse olhar de que é você. Você é a cara da sua empresa. Uhum. Você dá o tom, você faz parte dessa marca e tudo se entrelaça. Sem E dúvidas. sabe que hoje, quando eu olho assim a rede social, hoje eu jamais teria uma rede social só minha para amigos e outra rede social para o negócio, Tem porque está como. tudo entrelaçado. Não tem Minha como. amiga que eu conheci trabalhando e a gente passa a ter uma relação pessoal. E Sim, tá tudo assim misturado, sem né? dúvida. E pegando esse gancho, para a Dariane agora, qual a principal, né, diferença, Dari, entre um bom profissional e se tornar um bom empreendedor? Na seguinte frente, que eu sempre acredito, somos seres integrados. Não dá para, de repente, eu ser uma boa pessoa. Tá, e o meu profissional, como fica? Como você vê isso hoje? O que que é ser bom numa coisa, ser boa na outra? Conte mais sobre. Tá, vamos pensar um pouquinho no bom profissional e no bom empreendedor. Para cada posição que a gente ocupar na nossa vida, tem algumas características que a gente precisa entender o que é ser bom naquilo. Né, tem coisas que são pessoais e inegociáveis, que são o nosso caráter, os nossos valores, Sim. aquilo que nos faz ser boas pessoas. Eu não acredito que tenha um excelente profissional, uma péssima pessoa, nós somos integrados, né? O reflexo do que nós vemos nas empresas, nos negócios, no comportamento das pessoas, são aquelas mesmas pessoas que estão na casa delas. Guardadas as devidas proporções comportamentais, porque muitas vezes a gente faz a adaptação comportamental nos meios que nós estamos inseridos, é aquela mesma pessoa. Se a pessoa é uma pessoa extremamente rígida no trabalho, ela não é uma pessoa extremamente flexível em casa, não funciona assim. Então, ser um bom profissional é ser um profissional capaz de se adaptar às demandas que você tem no mercado, no time, para que a Sim. empresa possa ter um bom resultado e para que você possa ser valioso dentro da empresa, né? Isso é ser um bom profissional, respeitando seus valores, respeitando a forma como você acredita. Ser um bom empreendedor vai um pouco além disso. Além de ser bom para o entorno que você está criando, você também precisa pensar a sua empresa para além de você. Qual é o impacto que ela vai ter na sociedade que ela está inserida? Qual é o papel que ela vai ter naquela comunidade? Ela é uma empresa que gera empregos, que gera oportunidades? Que tipo de oportunidades? Você quer criar uma empresa? Você quer empreender e criar uma empresa para ser um empreendedor solo? Ou você quer criar uma marca que sobreviva a você, né? Que você tenha condições de transferir ela para outras gerações. Eu trabalho muito com empresas familiares. E as empresas familiares, elas têm desafios de sucessão. E eu trabalho muito com a segunda, terceira geração, que às vezes são geração de herdeiros, né? Daquilo que foi recebido e que já foi criado pelos empresários anteriormente. Então, a gente tem o desafio, quando a gente olha para o bom profissional, é aquele profissional que consegue se tornar valioso dentro da empresa porque ele consegue conduzir bem mudanças, ele consegue compor um objetivo da empresa, ele consegue mover o time para o time ser mais colaborativo, engajar naquilo que está sendo feito. E o bom empreendedor? O que é o bom empreendedor? É aquele que consegue atravessar décadas com o seu negócio sustentável, perene, mesmo com todas as mudanças políticas, econômicas que a gente tem no mundo, que não é um desafio tão simples assim. Então, para mim, tem essa divisão do que é ser um bom profissional numa empresa como CLT, as adaptações, às vezes, elas precisam ser bem menores. Para uma adaptação, um bom empreendedor, para um empresário que quer sobreviver, ele tem que fazer concessões muito maiores. E aí, uma visibilidade de um futuro que ele não tem que garantir só a carreira dele. Quando você é um empreendedor, você tem que garantir a saúde de todo um negócio, porque a carreira de todo mundo que está embarcado no teu negócio
você é corresponsável por aquilo. Para tua Exato. empresa funcionar, ter saúde, para aquelas pessoas poderem crescer, poderem se tornar cada vez mais bem desenvolvidas, elas precisam que você pense estrategicamente para além das suas necessidades individuais. Sim. Pegando o gancho, né, dessa questão da sucessão e tudo mais, e Quedo, quer comentar sobre hoje o que você oferece focado nessa questão do empreender de sucessão? Porque assim, tem uma ideia, deu muito certo, né, a Dari dá a mentoria do negócio em si, tá, mas como planejar isso de uma questão na área, no financeiro em si? Sim, o que eu vejo, Carlinha, é que as pessoas, o empreendedor especialmente, ele se perde no momento em que ele está ali empreendendo, especialmente quando ele tem sucesso. Então, quando a gente decide sair de casa para atuação profissional, seja empreendendo ou seja CLT, a gente faz isso porque a gente tem um objetivo, que não é Sim. ver muitos zeros na conta. Então, às vezes, é a questão de formarmos os nossos filhos, de que eles possam caminhar sozinhos. Quem tem filhos ocupa ali o top 3 prioridades. É a gente poder pensar em ter uma vida mais sênior, né? Depois dos 60, 70 anos, com dignidade, Sem que nós dúvidas. possamos efetivamente pagar as nossas contas e honrar os nossos compromissos. É realizar sonhos, afinal a gente não nasceu só para pagar boleto e fazer Não. dieta, né? E às vezes no meio do caminho a gente se esquece disso e a gente perde esse objetivo de foco. Então, eu tento sempre trazer as pessoas para esse olhar, né? Primeiro olhar, eu brinco que é um que eu tô para um que eu vou. Onde eu estou e onde eu quero chegar. E quão aderentes os meus esforços estão para que isso seja conquistado. O que eu estou fazendo está sendo suficiente para essa demanda que eu tenho? Porque se estiver insuficiente, se estiver abaixo, eu tenho um grave problema porque eu vou realmente sofrer com a indignidade, ou eu vou ver situações, vou viver situações que empreendedores de 75, 80 anos seguem trabalhando, porque eles não podem parar, porque eles não trabalharam Essa nas sucessão. questões financeiras pessoais e não trabalharam as questões sucessórias de quem dê continuidade no negócio dele. E o segundo olhar é assim: agora, e se eu chego com muito mais do que eu preciso? Aí a conta deu mais errada ainda, porque eu troquei horas de vida por trabalho e trabalho por dinheiro, e um dinheiro que eu não precisava ter acumulado. Então eu Uau. deixei de fazer algumas coisas para que aquele dinheiro ficasse guardado, e de repente é um dinheiro que eu não preciso. Então eu tento conduzir as pessoas nessa jornada, porque o planejamento financeiro ele é libertador, ele não é para aprisionar, ele é justamente para que você saiba se aquele esforço está aderente ou não. E a questão sucessória do ponto de vista da pessoa física é entender as consequências de uma ausência. Então a gente tem que entender primeiro a ausência do sócio quando eu empreendo com outras pessoas. Tá legal, eu sou sócia da Dari, mas eu não quero ser sócia do Davi, de repente, nada contra o Davi. É Exato. uma pessoa maravilhosa, mas naquele negócio eu escolhi a Dari para ser sócia. Quais proteções eu fiz para que eu consiga me respaldar disso? E sou sócia, às vezes, ali em casa, do marido, da esposa, do companheiro, da companheira, e eu tenho que pensar nas consequências patrimoniais disso nesse momento de leis tá mudando tanto, né? A gente está Pois é. falando que com a mudança do novo Código Civil, o Vai mudar cônjuge tudo. deixa de ser herdeiro. E Uau. aí, né? Eu sou sócia de quem? Dos filhos, eu sou sócia da minha sogra, do meu sogro. Então, é essa clareza que eu penso que é importante que a gente tenha para que a nossa jornada seja mais leve e seja Uhum. mais assertiva, inclusive. Sem dúvida. Pegando o gancho de comportamento, Dari, conte-me para nós, por favor, que essa é uma curiosidade que eu tenho muita. A inteligência emocional influencia quando você vai abrir um novo negócio? Fala um pouquinho sobre o que você hoje, dentro ali do seu trabalho, você oferece focado nessa questão do comportamento. Porque assim, a pessoa tem uma ideia, ela vai te contratar. Ah, eu vou contratar a Dari para dar mentoria do negócio, tá? Mas se de repente ela é um perfil aonde ela não sabe, se comunicar com as pessoas, ela não tem essa facilidade de fazer network, enfim, como que você lá, né, dentro do seu trabalho, você enxerga essa questão da inteligência emocional e como você colabora com essa com essa empreendedora? Tá.
Então, se a inteligência emocional, se ela é importante na hora de empreender, eu acho que a inteligência emocional é importante para absolutamente tudo, para respirar em paz, inteligência emocional é importante. No empreender, ela é extremamente importante. O seu nível de inteligência emocional é um dos fatores que vai determinar o quanto você suporta dessa jornada empreendedora, o que dá para você absorver e o que não dá para absorver. Apesar da gente falar muito sobre esse termo inteligência emocional, na prática, isso infelizmente não é uma competência bem desenvolvida, né? No dia a dia, quando eu vou lidar ali com empresários, com empreendedores, com pessoas que estão à frente, às vezes, de times, em posições executivas e de liderança, a gente vê que a pessoa tem bastante conhecimento técnico daquilo que ela está fazendo, mas a inteligência emocional e social, às vezes, é baixíssima. E tem um ponto que é central e que eu tenho me dedicado bastante a estudar, principalmente nesses aprofundamentos que eu faço de neurociência, que é o contágio social. Então, as nossas emoções e os nossos comportamentos, eles são transmissíveis, né? Cientificamente falando, eles são transmissíveis. A gente leva, em média, de 35 a 40 minutos para contaminar o ambiente que nós estamos com os nossos comportamentos e com as nossas emoções ali cultivadas naquele dia. Isso quer dizer que eu posso ser um vetor de mudança positivo, se eu sou uma pessoa que tem a energia alta, que tem inteligência emocional, que confia nas pessoas. Nós vivemos uma crise de confiança hoje dentro das instituições. Sou capaz de criar laços de confiança, tenho uma boa comunicação, tenho condições de fazer uma comunicação inteligente, sem agressividade, ou eu posso ser um vetor de limitação para todos, se eu não souber modular as minhas emoções, descontar nas pessoas as frustrações que eu tenho, porque eu não tenho ferramentas ou condições de aprimorar as minhas habilidades socioemocionais, então eu acabo descontando em um e em outro. Se eu estou numa posição de liderança, eu não confio em ninguém, eu não elogio em ninguém, eu critico todo mundo, fica aquele clima hostil dentro do ambiente de trabalho. Então, por que que a inteligência emocional ela é fundamental para quem vai empreender? Porque ninguém faz nada grande sozinho. Não. Quem não tem inteligência emocional não tem condições de viver entrelaçado com outras pessoas, nem no ambiente de trabalho, nem no ambiente pessoal. Acaba tendo rachaduras muito graves nos relacionamentos. Como ninguém constrói nada grande sozinho, e no empreendedorismo você precisa de um bom time, de pessoas de confiança, de pessoas que sejam complementares, com comportamentos diferentes do seu, a inteligência emocional é um dos fatores de base para você fazer uma construção de uma boa empresa. Você pode dominar tecnicamente qualquer tecnologia, só que você precisa de pessoas para fazer isso, como nós falamos aqui no começo dessa conversa. E a inteligência emocional é um fator de definição do quão hábil você será em conduzir essas conversas com as pessoas, o quanto você vai conseguir mover as pessoas em prol de um objetivo ou não, quanto você consegue sensibilizar as pessoas. Então, você vai precisar de networking, você vai precisar de networking, mas só tem networking quem confia em você. Você não vai fazer um networking com uma pessoa que você não tem nenhuma confiança. A inteligência emocional é um sinal que o nosso cérebro consegue perceber inconscientemente, através da forma como a gente se comporta, muitas vezes, se aquela pessoa é confiável ou não, se ela tem mudanças bruscas de humor ou não, se ela é uma pessoa que você pode compartilhar com ela assuntos que são confidenciais ou não. Então, são pontos importantes para a gente pensar. E você hoje, dentro da sua consultoria, você tem um produto, um curso específico focado nessa questão comportamental? Eu sei que você Carla, tem vários, né? Eu sou apaixonada por todos, mas eu sei que você teve um recente que você ofereceu, já tem aí alguns outros cursos que acabam sendo, assim, um passo inicial para o autoconhecimento. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, muitas vezes a pessoa fala, eu vou procurar uma psicóloga, ela vai ser. Não, gente, não é isso. Você precisa entender primeiro do seu perfil, para depois realmente você ir lá na psicóloga, você já ir o meio caminho andado de você descobrir qual é o seu perfil, não é? vamos pensar assim, muitas vezes na terapia com a psicóloga, imaginem que a gente tem uma linha reta aqui, aí a gente tem a parte da disfunção para cá,
né, que as psicólogas são as profissionais mais recomendadas para trabalhar quando a pessoa tá ali num processo depressivo, um transtorno de ansiedade, qualquer transtorno que você queira Sim. cuidar, você tem esse acompanhamento psicoterapêutico e não tenham preconceito, façam. Eu faço terapia desde os 18 anos, é maravilhoso. Eu tô com 42 e tô toda semana firminha na minha terapia. Importantíssimo. Importantíssimo. Quando a gente fala de programas de desenvolvimento pessoal, a gente pode pensar da funcionalidade para a alta performance ou para a performance. Então, a pessoa ela precisa estar funcional. Quem não é psicólogo clínico, não deve fazer intervenções psicoterapêuticas em pessoas que precisam se aprofundar. Então, a gente trabalha da funcionalidade para a alta performance. Quando a gente fala nesses pontos, um dos pontos importantes e que eu trabalho é o mapeamento do perfil comportamental, que é isso que você trouxe. Conseguir mapear essa pessoa, entender quais são os traços comportamentais, os temperamentos, quais são os pontos fortes que essa pessoa tem, quais são os gaps comportamentais, todos nós temos, tá, gente? Todos nós não estamos isentos de ter. Então, como é que a gente toma decisão? Quais são os ambientes que nós conseguimos ter melhor desempenho? Como é que a gente se relaciona melhor? Como é que a gente responde melhor à nossa liderança quando a gente está trabalhando? Quais são as carreiras que são mais aptas para as características que a gente tem? Quais são os nossos motivadores profissionais? Então a gente consegue mapear tudo isso. E tem alguns programas que a gente pode trabalhar com isso, mas quem nunca teve nenhum contato, eu recomendo uma devolutiva comportamental, um mapeamento com uma devolutiva comportamental. Então, são 2 encontros que você faz, cada um de 1h30, 2 horas, você mapeia o perfil dessa pessoa, faz todo o entendimento daquilo, interpreta da devolutiva e depois a gente pode montar um plano de desenvolvimento individual comportamental. Uau. Então, a partir daquele resultado, a gente encontra quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos e monta um planejamento de desenvolvimento para aquela pessoa. Que incrível. Comportamento é fundamental, porque ele está dentro de uma sequência que vai influenciar as pessoas com quais nós nos relacionamos, os pensamentos que nós temos, os sentimentos e as emoções que nós despertamos. Então, à medida que a gente vai aprendendo a ter comportamentos positivos e produtivos, tudo isso embasado, tá, gente? Cientificamente, eu acho que isso é muito importante deixar claro. Sempre. A linha comportamental, ela é uma linha de estudo, né? As pessoas falam, o que é isso? É uma linha cientificamente comportada, cientificamente comprovada, cognitivo-comportamental, que você vai fazendo todo esse mapeamento e você vai conduzindo a pessoa para o desenvolvimento. Então, não é baseado em achismo, tem Sim, ferramentas para ferramentas. isso, né? Que há mais de 100 anos estão no mercado e que a gente trabalha. E a Uhum. pessoa consegue se desenvolver a partir disso. Exato. E Quedo, para você, estamos chegando aí no final, mas é importantíssimo a gente falar sobre uma seguinte situação. Quando um empreendedor ou quem é CLT, ele precisa enxergar que, opa, você está precisando de ajuda na área de finanças, ou para de repente mudar a rota, né, que ele está endividado, enfim, ou de repente ele tem ali uma grana e é importante ele olhar para o cenário do mercado para ele investir, enfim. Fala um pouquinho do que você hoje consegue oferecer para essas duas frentes, né? Porque tem pessoas ali que tá ali enforcada, mas a gente sabe que também tem pessoas que querem investir. Nas 2 situações, Carlinha, eu consigo apoiar. Eu tenho aqui um olhar hoje muito forte para quem está numa situação de endividamento e às vezes a pessoa ela chega com esse olhar de vergonha, de medo, uma situação que não é agradável, mas eu sempre falo, bom, vamos parar, vamos olhar. E esse ano foi um ano de muitos êxitos nesse olhar, de pessoas que estavam com super endividamento e que chega-se numa situação que é como água quente caindo numa frigideira, que ela não consegue mais sair dali sozinha e ela está pagando juros sobre juros. E eu trago um olhar de trazer para o centro, reorganizar e conduzir um caminho olhando para frente. E o outro olhar é esse olhar da questão patrimonial, dessa consistência patrimonial. Então, eu penso que todas as pessoas que já estão nessa fase de construção de patrimônio, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, tenho uma situação que tem uma escova de dentes lá no banheiro junto com a minha, e não importa se você não escolheu, o regime jurídico foi escolhido por você, né? E que tem esse desejo de entender, eu quero ter intencionalidade na minha vida,
do ponto de vista de planejamento para o futuro, para o meu futuro e para o futuro daqueles que eu amo, são as pessoas que eu atendo no escritório de uma forma individual e consultiva, né? Levando a pessoa pela mão para percorrer esse percurso. E eu também tenho hoje esse olhar de desenvolvimento educacional. Então, por exemplo, agora nós estamos com um curso para a virada, para a jornada da virada, que ele é coletivo, ele é online, com um precinho bem baixinho, assim, Aí, pessoal, ó, bem super dica, hein? pequenininho, Dá para pegar o né? 13º, investir quem teve, é claro. E começar o ano de uma forma diferente. Mas até quem não teve, que é o empresário, que é o empreendedor, é um momento que você precisa aproveitar a sazonalidade para se organizar para o ano que se aproxima, né? Então é um mito que planejamento financeiro, planejamento patrimonial é só para quem é muito rico, que é inacessível. Durante muito tempo foi assim, mas hoje não é. Então é para pessoas comuns, como nós, que se preocupam realmente com o presente, com o futuro e querem se cercar de mais intencionalidade, saber para onde estão indo e garantir a chegada. Bom, meninas, estamos chegando no final. Quero muito agradecer, né, a participação de vocês. Dari, deixa um recadinho para quem está iniciando, para quem quer empreender. Uma dica, né, que lá atrás não te deram, e não de caminho das pedras, mas que dica, né, para a gente encerrar, você acha que é importante você deixar ali para quem está nos assistindo, e como a pessoa pode acessar você para tirar dúvidas? Tá, legal, bacana. Eu acho que uma dica importante para quem está iniciando: teste a viabilidade do seu negócio no papel antes de investir todo o seu dinheiro e fazê-lo na prática. Então, faça um plano de negócios, mesmo que seja simplificado. Eu sempre dou essa dica e eu vejo que grande parte das pessoas começam um negócio sem fazer nenhum estudo de viabilidade, sem fazer nenhum plano de negócios, e isso me dá um pequeno faniquito, porque eu falo, ai meu Deus, a pessoa não sabe nem quando será o retorno sobre o investimento que ela fez. Então, façam um plano de negócio. Vocês encontram muitos métodos para isso na internet. Tem consultorias gratuitas que instituições podem dar para vocês, para apoiar vocês nesse plano de negócios. Não iniciem um negócio com uma ideia e com uma boa vontade no coração de vocês, porque a viabilidade do projeto ela é importante. Primeiro você testa ela num estudo de viabilidade. Quem quiser falar mais sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre desenvolvimento comportamental, vocês conseguem me encontrar lá no Instagram para a gente conversar um pouquinho mais, no @DarianeGato com 2 T's, ou no LinkedIn vocês vão me encontrar da mesma forma, Dariane Gato com 2 T's. Podem me mandar perguntas, dúvidas, eu vou ter o maior prazer em responder vocês. E é muito bacana, gente, inclusive, né, a Dari, ela, além da mentoria da empresa dela e tudo mais, ela tem um cowork, então ali você vai poder, na verdade, fazer a mentoria com ela, de repente utilizar ali, né, o cowork dela para dar a sua, vender o seu serviço, utilizar esse escritório, né, inclusive é um escritório, né, um cowork que dá para você, inclusive, buscar, de repente você tem um endereço comercial, então assim, ó, ali é a funcionalidade ideal para você. E Quedo, né, além dela oferecer, né, a mentoria de negócio voltado para finanças, tanto para você que está endividado ou quer investir, enfim. E Quedo, fala mais um pouquinho, de repente, como quem está empreendendo, quem de repente tem, né, um investimento que dá para fazer, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Vamos lá, é super simples. Eu estou em todas as redes como Luciana Iquedo. Iquedo é com K, então você me acha em todas as redes sociais dessa forma. E é para todo o público, né? Quem está empreendendo, quem quer investir, pessoa física, pessoa jurídica, é tranquilo para acessar você e você conseguir, de repente, aí dar um caminho aí das pedras. Exato, é sempre um olhar individual, né, Carlinha? É sempre um olhar para aquela pessoa, para aquela família, para aquela empresa. E isso é mandatório para que a gente consiga ter essa visão mesmo humanizada, individualizada, e a gente começa a partir daí. Bacana, meninas. Bom, pessoal, gratidão para vocês que estiveram até aqui. Hoje, gente, é a última temporada. Voltamos no mês de janeiro com mais
um programa falando sobre carreira, mercado de trabalho e empreendedorismo feminino. E espero vocês até a próxima e desejo aí um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e que você consiga encontrar seu propósito, a sua missão de vida e fazer com que isso, né, você ajude mais pessoas ao seu redor, porque é aí que começa a questão. O que eu vou fazer no Ano Novo? Se você está insatisfeito, olhe para isso, seu propósito, sua missão de vida, uma dor que existe no nosso planeta, como que você consegue curar? E as meninas aqui com certeza vão conseguir aí direcionar você para isso. Até mais, uma ótima semana. Tchau, tchau.